Boa noite. Nós estamos no programa Fala Direito Comigo. É um programa voltado ao direito de uma maneira simples para que todos compreendam. Nós falamos do impacto do direito na vida das pessoas e de vez em quando convidamos pessoas ilustres como o Dr. Adalberto. Dr. Adalberto da Mota Souto, ele foi defensor público no nosso estado por muitos anos e participou de muitas coisas. Então, eu vou deixar que o próprio doutor fale um pouco da sua vida. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje no seu programa, doutora Aline. Moro em Castanhal já há muitos anos, praticamente 54 anos que eu moro aqui em Castanhal. Sou bacharel em Direito, fui graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará e advoguei aqui em Castanhal, fui presidente da subseção da OAB por 6 anos. Em 85 eu ingressei no quadro de defensores do Estado do Pará e hoje estou aposentado após 38 anos de trabalho prestado à instituição Defensoria Pública do Estado do Pará. Nela eu fui defensor público aqui em Castanhal, fui coordenador aqui 2 ou 3 vezes aqui da Regional de Castanhal, depois eu assumi o cargo de diretor do interior, já nos anos 90, final dos anos 90 eu assumi o cargo de diretor do interior. Depois como diretor do interior, eu trabalhei 2 vezes como diretor do interior, e 2 vezes eu fui subdefensor-geral. Fui subdefensor-geral da doutora Anelise Azevedo, que era defensora-geral, e depois eu fui subdefensor-geral com o doutor Portela, que também exerceu a função de defensor-geral. Nesse período todo, foi 38 anos de serviço. E o senhor se aposentou há... Me aposentei tem 6 meses, foi agora já em 2023, no dia 1º de julho, saiu o decreto de aposentadoria. Parabéns. Obrigado. Um excelente trabalho que o senhor prestou à sociedade paraense. Eu digo por conhecê-lo já há muitos anos, por outras pessoas, amigas nossas, já terem conhecido o seu trabalho, o senhor está de parabéns. Mas me conte, doutor, qual é a sua área preferida dentro da defensoria? Eu trabalhei na Defensoria Pública, logo no início a gente trabalhava em tudo, né? Não tinha esse negócio de área, a gente fazia tudo. Fazia tanto a parte civil como a parte criminal. E aqui em Castanhal, trabalhamos juntos, eu com a doutora Graça há muito tempo, era só nós dois. Depois apareceu mais outros. Aí foi aumentando o número de defensores públicos. Quando foi em 96, com o problema lá no Eldorado dos Carajás, me chamaram para ir para deslocar até Marabá, para dar apoio aos familiares dos sem terra que havia sido falecido e os que tinham também sido baleados, essas coisas todas. E aí eu fui para Marabá, de Marabá fui para Curionópolis, era para passar uma semana, e no final das contas eu passei... Eu vou pedir para o senhor falar. O senhor foi para Canaã dos Carajás que ano? 96. 96. E me Foi. conte, como é que foi esse caso de Canaã? Em 96 houve um conflito, ou não se fala conflito, se fala massacre, entre a polícia militar e o sem terra. O movimento sem terra bloqueou a estrada que levava até Curionópolis, Marabá, Curionópolis, Paraupeba. E nisso aí, para desobstruir a estrada, houve esse embate lá, e foi assim uma coisa assim horrível, muito horrível, uma coisa assim que Uma não... zona de guerra. Zona de guerra, que não pode existir Quantos 2 vezes. faleceram? O senhor lembra? 19, lembro, 19. Lembro até o nome de alguns deles, sabe? Assim, dos falecidos lá, eu lembro que teve um que chamava Abílio, um que chamava Dorival, teve o Parazim, teve o fotógrafo, assim, pelo apelido que era dado na época, que era mais conhecido. Esse foi um caso que lhe marcou. Marcou muito, porque foi uma coisa assim, nós chegamos lá assim, ainda no calor da coisa, né? E aí eu fui para... Nós ficamos hospedados mesmo em Curionópolis, num hotel lá em Curionópolis.
e nós tínhamos a missão de cumprir de dar apoio aos familiares, né? E apurar a ação e também apurar a coisa como aconteceu, né? E nisso aí eu fui para ficar uma semana e lá eu passei quase 90 dias lá em Curionópolis. Eu e outros colegas, né? Foi o Dr. Gledes, o Dr. Álvaro Amazonas, Dr. Rui Guilherme, todas essas e outros defensores também tiveram por lá, Dr. Raul, mas eu fiquei, parece que quem ficou mais tempo lá fui eu, lá nessa região. E marcou muito. Quando eu voltei dessa missão que foi me dada pela Defensoria Pública, passou logo uns tempos, eu fui convidado para ser diretor do interior. Diretor do interior. Aí eu fui assumir, aí fui para Belém, fui trabalhar em Belém. Você fez um bom trabalho lá, né? Lá eu trabalhei na diretoria do interior e eu fiquei quase 10 anos nesse cargo. Foi também quem mais ficou nesse cargo lá até hoje fui eu, fiquei quase 10 anos. Depois disso eu fui convidado para ser subdefensor geral. Aí eu fiquei... No estado todinho. No estado todo. Aí foi 4 anos, eu fiquei 2 anos com a doutora Nenise e 4 anos com o doutor Portela. Fiquei 6 anos no cargo de defensor geral do estado. Nesse período também que eu estava trabalhando na diretoria do interior, mesmo que não tinha assim, já não era mais função minha, mas mesmo assim eu ainda trabalhava nos tribunais de júri do interior do estado. Eu fui fazer tribunal de júri, porque o número era reduzido de defensores públicos. Ainda continua. Ainda continua muito, assim, precisa de pelo menos 100, precisa de pelo menos mais 100 para ficar mais ou menos. Né? Porque hoje aqui no estado nós temos quantos municípios no Pará? 142 municípios no Pará. Até há pouco tempo, não chegava a 60 defensores. Não chegava a 60 municípios ocupados por defensoria pública. Agora com essa gestão nova, essa gestão do Dr. João Paulo e o apoio do governador do estado, a defensoria pública deu um salto muito grande. Né? Hoje eu acho, não falo com certeza porque eu estou afastado, mas eu acho que hoje a defensoria pública ela abrange mais de 100 municípios, hoje já com defensoria pública. Foram contratados 9 defensores, estão fazendo assim uma campanha estão fazendo defensor público pode ficar em 2 comarcas. Uhum. Por exemplo, está recebendo cumulação passou a receber cumulação. O defensor hoje recebe cumulação. Ele trabalha em Castanhal, trabalha por exemplo, o Leonardo trabalha em Castanhal e trabalha aqui na cidade aqui perto de Santa Maria, entrando ali para quem vai para a Vigia, me passou o nome agora. Lá, aí ele recebe cumulação, ele recebe por aqui e por lá. Então, com isso aí, tudo foi melhorando e a Defensoria Pública começou a ocupar outros espaços, mas mesmo assim, deu um número reduzido de defensores públicos. Isso que nós estamos falando de um polo, Castanhal é um polo. Castanhal é um polo. Quantos defensores tem hoje aqui no município? 7. 7 defensores, para tudo. Para tudo. Tem um específico para criança e adolescente, tem uma específica para a vara agrária, tem dois no penal, né? E tem 3 no civil. Pois é, porque... Na área civil. Mas mesmo assim, ainda é um número... Pela quantidade da população que precisa de um advogado. Me diz uma coisa, a gente está falando aqui de defensor, desculpa, eu ainda não falei. O que é o defensor público, doutor? Me explique. O defensor público, a gente costuma dizer que é um agente transformador da sociedade. Nós somos agentes... inclusive, a gente fala bem assim, nós não somos advogados, nós somos agentes de transformação social. O defensor público, nessa jornada aqui de 39 anos, a senhora pode acreditar que o defensor público, ele é tudo. Ele é o advogado, ele é o padre, é o pastor, é o conselheiro, é o psicólogo. Né? O defensor público, ele tem assim uma área grande de atuação, ele é o conselheiro, ele é que faz o acordo. Então, nós temos assim uma importância muito grande na área social. Na área social, atingindo a camada mais necessitada, né? A Defensoria Pública, ela é assim um órgão muito importante
Para levar o direito a quem não tem acesso, não tem condição de pagar um advogado. Porque o que acontece? A Defensoria Pública me corrija sem problema se eu falar alguma coisa de errado. Para ser defensor, você tem que estudar o direito e prestar uma prova, que é um concurso, ou para a Defensoria do Estado, ou da União, entendeu? E dentro dessa localidade você vai ser alocado a uma determinada região que precisa do seu trabalho. Aí lá você vai ajudar as pessoas, você vai advogar em prol, ou seja, vai defender o interesse daquelas pessoas que não têm condição de pagar um advogado. Que hoje o teto está em 2 salários, doutor? 3 salários mínimos. 3. Então, as pessoas de baixa renda até 3 salários mínimos, elas têm direito de constituir um defensor público. Na verdade mesmo, doutora, a gente fala assim, 3 salários mínimos, que é o teto de renda comprovado, mas na verdade é muito relativo, certo? A senhora pode até estar ganhando mais do que 3 salários mínimos, está ganhando 10 salários mínimos, ganhando 10 mil, mas está numa situação falimentar de sobrar só 2 mil, Então, isso aí vai muito da visão do defensor. É que eu costumo dizer assim, o defensor ele tem que ter perfil. Ele não pode ser assim, ir para lá pensando a ferro e fogo na letra da lei, assim, não, tá. Não, então, no caso de divórcio, tem um patrimônio de 100 mil reais, vamos dizer o casal, um patrimônio de 100 mil reais, 200 mil, que para patrimônio a gente pode advogar até em 200 mil. Mas vamos dizer assim, um patrimônio de 400 mil. A mulher tem um patrimônio de 400 mil, não pode ser atendida pela Defensoria Pública. Depende. Ela pode ter 400 mil, mas os 400 mil estão na mão do marido. Ela está sem nenhum tostão. Então, na verdade mesmo, ela tem para receber, mas não tem para pagar o advogado. Então, nesse caso aí, o juiz até aplica depois da sucumbência, e essa sucumbência é colocada na conta da Defensoria Pública para aparelhamento do Estado, para aparelhamento do órgão, né? Então, com esse dinheiro, o órgão pode comprar computador, pode comprar mesa, cadeira, não pode ir para salário, ele vai para... Pelo menos a lei deu esse sentido. Se houve modificação, eu não estou sabendo, mas até agora o que eu sei é que a lei que criou o Fundo de Amparo à Defensoria Pública, que essa sucumbência é colocada na conta da Defensoria Pública, ela é para reaparelhamento da instituição. O que é diferente da Procuradoria, né? É um pouco diferente da Procuradoria, eu acho. Com certeza, mas... O senhor indica as pessoas a estudarem e prestarem concurso, mas veja bem, para fazer o serviço, você tem que ter um perfil... Um perfil de ser defensor público. De ser defensor, uma pessoa que procura o bem-estar social. Porque, assim, até as pessoas que vão na Defensoria Pública, às vezes ela não é tão... Não tem também, além de ser pobre, não tem um grau de estudo elevado. Então, você tem que usar até um... Tem que usar, são pessoas que chegam lá de chinelo. Já chega também desesperada. A Defensoria Pública, eu costumo dizer, é a última porta. Eu costumo dizer assim para os colegas e para o servidor que trabalha lá comigo: olha, isso aí é a última porta. Essa pessoa já bateu em todas as portas e ninguém abriu a porta para ela, né? Aqui é o lugar que ela vai achar a porta aberta. Então, nós temos que ter muita paciência para atender essas pessoas. Receber, acolher. Às vezes também a gente nem sempre, todo dia, está também com espírito, né? Nós também temos nossos problemas, o defensor público também tem seus problemas, mas a gente tem que ter consciência de que aquelas pessoas estão numa situação pior do que a nossa, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Doutor, e quais são os maiores trabalhos da Defensoria aqui no estado do Pará? A área criminal, a gente fica com, eu acredito que a gente fica com quase 90%. 90% do que está... Da área criminal fica a cargo da Defensoria Pública. Porque toda a Defensoria Pública que a gente chega e procura, sabe, ver e fazer o levantamento, a parte criminal fica quase toda com a Defensoria Pública, muito pouco com advogado particular. Porque os advogados particulares sempre cobram. Tem os honorários também, que é isso aí também, porque vive disso também, né? O advogado vive dos honorários, da sucumbência. Gente, o defensor ele não vai cobrar porque ele recebe do Estado. Do Estado, Entendeu? O advogado particular, ele tem que receber porque é como ele come.
É o salário dele. Entendeu? Ele trabalha por a sua aquele começa valor para ele poder colocar justamente um combustível, para ele fazer as coisas. para ter a vida dele também. Exato. Né? Mas na parte civil, a gente ainda fica também assim com a parte de quase 50%. Que são mais os casos de reconhecimento de paternidade e alimentos, seria isso? O carro-chefe é alimentos, investigação de paternidade, divórcio. Esse é o carro-chefe da Defensoria Pública, assim, quase toda a comarca que eu já militei, né? A gente vê assim o número de pensão de alimentos é muito alta. De divórcio, de reconhecimento de união estável, reconhecimento de paternidade, essas são as ações que mais volume a Defensoria Pública, mas de tudo que a senhora pensar, no dia que a senhora estudou na faculdade, e que a gente acha assim, isso aqui eu nunca vou ver isso. A gente chega nesse ponto, nada, isso aqui não é. Na Defensoria Pública vai ter. Lá tem todos os tipos de ações que a senhora imaginar, na Defensoria Pública tem. Não escapa nenhuma. E o que o senhor, se hoje o senhor chegasse no poder, o que o senhor mudaria na Defensoria? O que o senhor acrescentaria na Defensoria? É difícil responder essa pergunta, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer na Defensoria Pública é aumentar o número de defensores públicos. E é reduzido, eu acho que em todo o Brasil, o que a Defensoria Pública mais reclama é da quantidade de defensores públicos. Sobrecarrega o profissional. A outra coisa que às vezes ainda está começando, porque também a Defensoria Pública a gente tem que levar em consideração que é um órgão novo, né, doutora? Ele tem a Defensoria Pública do Pará, fez 40 anos agora, 40 né? Mas olha, o Ministério Público tem mais de 1000 anos que existe o Ministério Público, né? Desde quando começou a Justiça, começou o Ministério Público e o Poder Judiciário, né? Lá no Império Romano já estava lá a figura do juiz, né? Do Estado como juiz, Estado juiz, o Estado acusador, mas não tinha o Estado defensor. O Estado defensor já foi agora no século XX e começou aqui, o Pará parece que foi uma das primeiras, parece que foi a segunda, se levar em consideração a criação do nome Defensoria Pública. Porque, na verdade mesmo, no estado do Pará, como se chamava? Já chamava assistência judiciária. Já tinha assistência judiciária prestada pelo Ministério Público. Mas a pessoa ia para o Ministério Público, não como promotor, ia como assistência judiciária. Inclusive aqui em Castanhal, a doutora Célia, que era do cartório, dona do cartório do primeiro ofício, ela era aposentada pelo Ministério Público como como tendo trabalhado na assistência judiciária do Estado, criado pelo governador Barata. Barata ainda? Então, se pegar disso aí, a Defensoria Pública do Estado do Pará, se isso aí é a continuidade do que nós chamamos depois de Defensoria Pública, que a Constituição de 88 veio e criou, né? A Defensoria Pública. Se for levar em consideração, nós começamos lá mesmo na época do Barata, né? Agora, em 88 foi criada a Constituição, mas a Defensoria Pública do Pará foi criada antes de 88. Quando o Jader Barbalho ganhou a eleição em 82, ele tomou posse em 82, o Jader criou a Defensoria Pública, junto com o Benedito Monteiro. O Benedito Monteiro foi procurador do Estado, e o Benedito Monteiro ele tinha essa ideia de Defensoria Pública, essa coisa toda. Deve ter, e o governador também estava vindo daquele processo do regime militar, estava já indo para o governo civil, e o Jader era uma pessoa, fazia parte do movimento democrático brasileiro, e tinha também esse pensamento, e aí foi criada a Defensoria Pública em 83. Foi criada aqui no Pará, em 83. Um ano depois que ele assumiu. Um ano depois que ele assumiu. Eu fui nomeado em 85 para a Defensoria Pública. Já teve outros antes de mim. A Graça foi em setembro e eu fui em novembro. A Graça foi defensora pública, mas o primeiro defensor público de Castanhal foi o delegado Joazil Machado Serrão de Castro. O Serrão foi o primeiro defensor público de Castanhal. O Serrão foi meu colega de faculdade. Nós fomos contemporâneos de faculdade. Ele formou, parece que um ano antes, ou 6 meses antes, ele concluiu o curso. Então, o Serrão também foi o primeiro. Depois foi a Graça e... O Serrão teve um ano que ele concorreu para a OAB, não teve? Não. O Serrão delegado, não. Acho que foi outro Serrão.
que a família Serrão é uma família muito Tradicional na tradicional área do na área do direito. direito. Isso. O Serrão, ele é até de Cametá, eu sei assim, que a gente está muito ligado na faculdade, ele nasceu em Cametá, o pai dele era de Cametá, era líder político lá em Cametá, o pai do doutor Serrão. Uhum. E, Essas coisas que a doutor, gente... o que o senhor mais pega, aliás, o que a defensoria hoje mais pega é justamente na área criminal, separação, alimentos e reconhecimento de paternidade. Essa geralmente são as ações que mais aparecem por lá. E Né? Código de Defesa do Consumidor também aparece bastante, né? Aparece também uma parte do consumidor, mas não é Não tão... é não. grande. Mas aparece consumidor, aparece as possessórias, Possessória não tá lá. aparece a recurso, contestação, Uhum. também aparece muito, né? Aparece muito também a contestação, a outra parte, né? Aí a contestação vem tudo. Recurso também vem tudo. Recurso chega até no Supremo. Tem recurso aí da Defensoria Pública que vai até o Supremo, porque a Então, quer... Defensoria Pública em Belém, ela tem instância especial, que cuida só de recurso. Na primeira, a contra-razão eu faço aqui, do recurso. Mas quando chega lá no tribunal, daí para frente já é intimado o outro defensor público de lá. de lá. É. Interessante. E me diga uma coisa, fora o caso de Canaã dos Carajás, qual foi o outro caso que o senhor lembra assim, que o senhor fala do Pará? Assim, da participação da Defensoria Pública. Isso, Olha, a Defensoria como Pública, doutora, expressivo, como houve. ela teve participação assim, em todas as ocupações dessas fazendas de movimento do sem terra. A Defensoria Pública sempre teve atrelado, apesar do movimento ter advogado também, como a Pastoral da Terra e outros órgãos que auxiliavam o movimento do sem terra, a Defensoria Pública ela sempre esteve também dando assistência aos movimentos sociais. Inclusive, eu fui presidente da Comissão de Mediação dos Conflitos Fundiários no Estado do Pará durante 2 anos. Que foi muito Foi serviço, né? Que ano que o muito senhor serviço. trabalhou? Eu fui no ano 2000, ou foi de 2000 a 2002, ou foi de 2001 a 2003. Foi Na no, época foi era no do governo, Lula, foi no governo do Almir Gabriel, do Almir Gabriel do do Estado e do Estado. Lula Federal, né? Que depois entrou a Dilma. Não, eu não sei se foi Fernando Henrique Cardoso, ou foi o Lula, mas não sei, Já eu estava não no lembro segundo, assim eu quem acho era. que já estava no segundo mandato do Lula. Eu não lembro, não, se foi, eu não lembro assim de quem era o presidente, mas porque a Defensoria Pública, na verdade, mesmo, ela é ligada Ao ao governador Estado. do Estado. E foi um decreto do governador do Estado. Né? Ele criou, Do Almir Gabriel na época. ele criou esse. Não, foi logo depois do conflito lá de Eldorado, acho que foi em 98, E doutor, me diga 99, uma eu não lembro bem coisa. assim, mas quando eu assumi a presidência, foi criado assim, era o Tribunal de Justiça do Estado, Defensoria Pública, era INCRA, Secretaria de Terra do Estado, Secretaria de Justiça do Estado, e uns 8 órgãos. O desembargador Maciel Marcelino fazia parte dessa comissão e foi ele mesmo, ele que indicou meu nome. Ele falou, não, eu acho que quem deve ser o presidente da comissão é o doutor Adalberto, porque É uma pessoa que tem temperança. e a Defensoria Pública é o órgão que mais movimenta no Estado. E por isso aí me indicou. Na verdade mesmo, a gente tinha assim, um certo conhecimento, ele ainda falou assim, é o Tremendão. Não é isso que eu... Ele Hoje eu falou, é liguei bom, é o para... Tremendão. Aí o Hoje eu Tremendão liguei para o é o Tremendão. Adalberto. Eu falei, Adalberto. Tremendão, bora! Mas, E gente, Mais do que tremendão, é um Sean Connery, porque esse homem aí, é um charme. Olha isso que ele ficou vermelho. aí eu fui mediar esses conflitos lá no sul do Pará. Eu mediei 98 conflitos de terra no sul do Pará, entre Marabá, Curionó, Paraopeba, Eldorado, São João do Araguaia, e Novo Repartimento, Tucuruí. E aqui, por último, foi até na fazenda essa fazenda aqui do Jada Barbalho, aqui perto de São Miguel do Guamá,
em 98, mais ou menos, que é o quilômetro que fica. Eu também fui eu que mediei lá na época, inclusive, nessa época eu teve até uma reportagem na Folha de São Paulo que eu apareci. Eu tenho até o recorde, guardei como lembrança de minha Da sua história, da minha atuação atuação. profissional. Fiquei 2 anos, com 2 anos aí foi trocado, né? Foi trocado, mas mesmo assim ainda continuei na comissão. Fui em Medicilândia, Rurópolis, Brasil Novo, Altamira também. Nessa época eu fui já como membro da comissão, junto com o desembargador Maciel Marcelino, que era uma pessoa assim, que eu tinha muita consideração, e uma pessoa um desembargador muito bom, muito sério, muito honesto. Trabalhei com ele um bom tempo. Depois ele faleceu, mas com as lembranças. E hoje, essa questão de terra, como é que tá? Como é que o senhor sente hoje o Pará? Não, melhorou muito, né? Esse tempo assim, mais acalmou mais a tensão. Mas a terra é sempre problema de conflito, né? A terra Terra, água, comida. sempre é problemático. Acho que a reforma agrária é importante para o país. A reforma agrária aqui. A reforma de fato, De né? fato, a Nomeação reforma dos agrária. títulos. Exatamente. Mas foi uma luta. Foi 40 anos, praticamente, de muita atuação. Às vezes as pessoas aqui em Cacel nem sabem que eu andei. Estou aproveitando e falando que muita gente nem sabe que eu. Até amigo meu assim de juventude aqui, Mas eu não acho pensa que assim todo que. mundo sabe. Não, Reconhece tanto o seu trabalho. não. Eu participei disso aí, fui Santarém, o primeiro balcão de direito, a Defensoria Pública tem um órgão muito importante, é o balcão de direito. O balcão de direito, inclusive, é disputado, assim, sabe, por todo mundo. O primeiro balcão de direito grande que nós fizemos, eu comandei, nós subimos o Rio Trombetas. Fomos até Cachoeira Porteira, lá na divisa dos quilombolas com os índios Uai-Uai, que tem até o cacique lá, que ficou meu amigo, cacique João, que eu falava assim, João, não é nome de cacique. Ele falava, não, mas meu nome na tribo é Aitotó. Aí eu chamava ele de Aitotó, né? Aitotó. E o defensor público de lá, o doutor Mário Prince, também aposentou antes de mim, tem uma participação muito grande. O doutor Mário Prince era nascido da Nioriximiná, e que foi criado por lá, e defensor público, ele atuou lá muitos anos, e ele foi que incentivou para sair esse balcão de direito, que nós subimos o Rio Trombetas com um navio com 15, foram 15 dias subindo, visitamos 47 comunidades de quilombolas, de remanescente quilombola nessa região, levando carteira de identidade, CPF, título de eleitor, dentista, médico, e o juiz, um promotor. A promotora foi até a doutora Flora Crião, que é tia do doutor. Tia do doutor aqui do. Ele estava. Eu conheci alguns anos atrás, acho que foi em Santa Luzia. Agora foi, ele já né? está. Ele ainda está aqui ainda? Na Agrária. Está na Agrária ainda? Mas ele pois é um ótimo juiz. Ótimo. Ele até falou comigo, olha, a titia falou que viajou contigo, você é muito amigo dela. E ele já está um homem, já. Pois eu fui, a doutora que foi, depois ela foi puta, ela se aposentou já como procuradora de justiça. Mas teve uma atuação muito importante da doutora. Muito bom. É bom ver isso, né? Assim, a dedicação que continua, o exemplo primeiro que implanta nos demais para justamente ir para o interior, porque a gente está no Pará. Gente, no Pará é uma situação difícil. Você está falando de 5 anos, 10 anos, cidades polo que não tinham nem asfalto, né, doutor? Exatamente. Não, saneamento básico não existe no Pará. Existe, doutor? Não, muito pouco. Muito pouco. A cidade como Castanhal mesmo assim, quase não tem mais saneamento básico. E é uma cidade de polo, Castanhal. É quase uma capital, né? Pois é, a gente está 80 quilômetros de Belém, e comanda uma região todinha, né? Curuçá, Marapani, essa região todinha se espelha em Castanhal também, né? E não tem assim, é complicado. Então imagine nessa época o doutor Souto lá do lado do Aitotó, era Aitotó? Eu tenho uma fotografia com ele, e ele ainda está vivo. Eu perguntei para o Mário agora, Mário, como é que está lá o cacique? O cacique também, que o Mário,
ele é muito ligado com os índios de lá dessa região, sabe? Inclusive, o Mário conseguiu, como defensor público, ele conseguiu a primeira rádio indígena do mundo, essa rádio lá da região de Oriximiná. Esses índios têm uma rádio, foi o Mário que conseguiu essa rádio. Ai, eu quero já o contato com ele. Mas ele mora em Oriximiná, mas sempre está em Belém. E agora mesmo eu marquei com ele para a gente almoçar para a semana em Belém. Se ele vier, nós vamos almoçar, que nós somos muito amigos, né? Então, essa região lá do Trombetas, nós subimos lá o Rio Trombetas, tem uma mineração muito grande lá também, mineração Rio do Norte. E nesse programa nós fizemos 180 casamentos. Lá num lugar chamado Serrinha, foi feito um casamento comunitário, 180 casamentos, fizemos Não teve que ir lá depois fazer o divórcio. Acho que o Mário fez alguns. Deus do céu. A pessoa hoje vai amanhã. Mas de criança, nesses 180 aí, nessas regiões... Olha, fizemos mais de 1000 registros de nascimento nessa empreitada nossa, nessa subida de rio. E fazia o registro e recebia na hora. E fizemos registro fora do prazo, que naquele tempo... Hoje é mais fácil fazer o registro fora do prazo, mas naquele tempo tudo era judicial. Hoje, eu costumo dizer assim, muita gente, uma vez não sabe, até na Defensoria Pública eu estou recomendando, o registro fora do prazo não é mais necessário ser judicial. Basta a pessoa dirigir ao cartório e falar que quer fazer o registro fora do prazo, tirar uma certidão negativa que ele não foi registrado, levar 2 testemunhas, ir lá com o oficial do cartório mesmo, ele é entrevistado e na mesma hora ele pode ser registrado. E me diga, então, me explique assim com palavras bem simples, o que é o registro fora de prazo? O registro fora de prazo é aquele acima de 12 anos, né? Acima de 12 anos, 11 meses e 29 dias, que é quando ele faz 13 anos. 13 anos. Aí, é assim que a lei fala. Aí no bar mitzvah já não pode mais. Aí é fora do prazo. Para fazer o registro fora do prazo, não precisa mais ir na Defensoria Pública, basta ele ir no cartório. Se tiver 13 anos, tiver pai e mãe, melhor ainda. O pai e a mãe chegam lá e reconhecem, acabou. Se não tiver pai e mãe, com testemunho. Olha, eu conheci a mãe morreu já, mas ela é minha vizinha. Lembro quando ele nasceu, eu ainda carreguei no colo. Foi no batizado dele. Então, é a testemunha que vai servir para afirmar a maternidade dele. E não precisa ir no juiz, basta ir no cartório. O cartorário mesmo já é. Isso é uma resolução porque depois assim, da idade a gente começa a perder a memória. Mas é uma resolução. Tem uma lei, mas tem uma resolução parece que do CNJ, que ela dá todos os requisitos para a certidão fora do prazo. Inclusive o doutor Alex aí do cartório do APU, que é o novo, ele é filho de um defensor público, que é o doutor Marta. O doutor Alex tem muita ligação comigo, nós somos muito amigos. Ele que me deu essa resolução. Me deu, Roberto, essa resolução aqui. A dica está dada. O número da resolução você não precisa. Mas, e tem outra coisa. O Alex, ele é filho de um defensor público, né? Ele é bem mais novo que eu, né? Eu já estou com 70, ele pode ter uns 35 anos, no máximo 40. Mas ele me ensinou isso, foi ele que me... Então, o direito é assim, não seja, não ache que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, e eu vou dizer para a senhora o seguinte, a gente sabe muito pouco ou quase nada. Porque o direito... souber que sabe muito, parou e não vai saber nada. E o direito é muito amplo, né? Quantos códigos já se passaram? E vem a jurisprudência, e vem as mudanças de lei, que é muito rápida atualmente. Quando eu estudei, não, o código ficava de 100 anos, 50 anos. Mas hoje, o Código Civil foi modificado em 2002. 73, 2002, e agora já está sendo já estão falando agora de fazer outro Código Civil. Então, Daniel Assunção. Então, o Código de Processo foi feito em 73, já foi feito outro. Quando eu estudei na Faculdade de Direito... Mas eu acho que a área criminal é pior. Eu acho que muda muito mais rápido. Tem mudado muito mais rápido do que os outros, né? Quem espera para estudar para um concurso, por exemplo, e não reatualiza, não presta o concurso de Direito e não passa. Hoje, para você prestar um concurso, estude Direito. Quando a pessoa fala assim para mim, qual é o caso... Rapaz, casamento, nós temos 4 tipos de casamento, mas as mudanças são tão grandes pelo Supremo, que vem mudando, né, que a gente não pode afirmar assim, olha, você tem um regime de casamento aqui que se você casar,
um não herda do outro, um não recebe do outro. É uma coisa muito complicada Dinâmica. para você dar assim, um parecer dizendo assim, isso aqui é assim, assim, assim. Que daqui a pouco, daqui a pouco o Supremo muda lá e mudou, a jurisprudência mudou. Né? Mas eu ainda procuro sempre aplicar a lei no tempo. No tempo. Para mim, que é eu o acho certo, mais seguro. mais Por seguro. exemplo, se nós casássemos em comunhão de separação total, amanhã ou depois mudou a lei, houve um entendimento que um participa do patrimônio do outro, Do outro, na época não valia. não Então eu vou valia. pedir a aplicação da época. O que foi feito na época não era assim, o jogo era esse. Isso. Eu sempre peço assim para que Para ver se tem evite. essa garantia, né? Para não perder a garantia Para jurídica. não perder a garantia, justamente porque quando as pessoas fizeram a época, elas queriam assim, E a lei não pode retroagir para prejudicar. para prejudicar. Pelo menos é assim que a gente aprende na faculdade. A gente tenta, né? Mas tenta. Outro dia eu recebi um meme engraçado falando justamente sobre o que nós aprendemos na faculdade e a exceção. A exceção, Mas aí eu não vou falar aqui para os nossos melhor ouvintes não. ou para quem está nos vendo, mas era sempre assim. Isso pode? Não pode. Com Mas- exceção se for fulano. É, Isso. Aí então não vamos falar sobre isso. Doutor, mas me diga, o senhor ainda indica os estudantes de direito, as pessoas que têm interesse pelo direito, ingressarem na carreira de defensores? Diego, é muito boa. A carreira de defensor Eu fui defensor, tenho saudade do tempo que eu era defensor público. Cento e quantos júris? 142 que eu contei. Eu fiz júri, doutor, em Castanhal, São Francisco, Garapé-Açu, Maracanã, Peixe-Boi, Iangapi, Chave no Marajó, Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, São João do Araguaia, Marabá. Essa cidade assim, mais ou menos, que eu lembro que eu fiz, que eu participei de Se o júri. senhor já passou de quantas cidades aí? Se o senhor tivesse feito. Passou muito mais esse número. Se eu tivesse feito 10 júris em cada cidade, já passou. Teve júri, em Castanhal teve um período assim que eu fazia 3 por semana. Tá vendo? E é um estresse, né? Eu lembro assim, meu sogro, ele foi defensor. Eu fazia 3 por semana, e fazia na Câmara, às vezes na Casa da Cultura. O primeiro júri que eu fiz com o doutor Serrão. Eu nunca tinha feito júri e falei com o Serrão. O Serrão falou, vamos embora fazer, eu vou fazer contigo. Aí o Serrão foi meu professor de júri, sabe? Aí eu falei pro Serrão, eu só vou falar 15 minutos. Aí ele falou, tá bom. Aí, quando eu fui saindo pro júri, minha mãe falou assim, olha, vou te dar um remédio aqui. Cortou assim a metade de um comprimido que ela tomava, era de Empax. É calmante. Aí ela tomava esse remédio, né? Ela cortou a metade do comprimido e falou assim, se você ficar nervoso, você toma esse pedacinho de comprimido. Aí eu fui, quando eu cheguei, eu tomei o cu. Dormiu? Não, eu falei 2 horas sem parar, doutor. Se me desse um negócio desse. Era 2 horas, e o Serrão chegou e falou assim para mim, Adalberto, deixa eu falar pelo menos 15 minutos. 15 minutos finais, Foi aí deixa eu um pouquinho. Estava lembrando com ele esses dias, sabe? E aí perdi o medo com esse Empax que eu tomei. E daí para frente foi assim, vai simplificando. Doutor, foi muito bom, muito bom. A minha profissão foi muito boa, gostei muito, não estou arrependido. Queria, se fosse para começar, eu começaria tudo de novo, fazia direito, ia ser advogado, gosto de ser advogado, gosto de advogar, ainda estudo até hoje. A senhora acredita que nesses 4 meses, agora 5 meses, eu já fiz 2 cursos de direito de sucessão, sobre inventário, partilha de inventário, renúncia de herança. Eu estou nessa especialização. Não quero mais advogar. Não. Agora o senhor aposentou da defensoria e advoga. Não aguento mais, não. Gente, ele fala isso brincando, eu peço socorro, aí ele vem aqui no escritório. Eu não entendo de muita coisa. Não, quem sou eu? A senhora é uma grande advogada. Obrigada, doutor Silvino do Silêncio. Queria ter o conhecimento que a senhora tem. Não, doutor, Gente, ele está brincando. Não, ele vem aqui me ajudar, ele vem me dar cola, ele me explica, olha, doutora, faz assim. Aí eu falo, doutor, às vezes eu acho que até a mulher dele tem ciúme de mim. Tremendão.
De jeito nenhum. Pois é, eu super podia advogar Às agora. vezes a gente discute alguma coisa, mas a senhora a senhora está sendo humilde. A senhora é uma grande advogada. A gente teve, eu tive bons professores. Se eu tivesse que arrumar um advogado, a senhora seria contratada. Obrigada, doutora, obrigada. Ele não tá falando que eu sou encrenqueira, Não, viu, gente? advogada. Eu procuro. Toda advogada é encrenqueira, né, doutora? Parece que é, né? Não, doutor, não. Eu acho que eu sou pontual. Assim, eu falo sempre que respeite as As pessoas. Não ultrapasse. A linha. Não, A você não fronteira precisa. Você pode defender um direito, debater ideias, mas você não precisa de um confronto. Não. Você tem que respeitar o outro. Ele pode ter uma ideia diferente da sua e não tem problema. Por exemplo, eu tenho colegas que trabalham em situações opostas, entendeu? Que justamente defendem bancos, defendem o cliente da parte de lá. Mas eu falo, nunca leve isso para o pessoal, porque isso não é pessoal, isso é profissional. Nós debatemos ideias e quem aponta e consegue demonstrar da melhor maneira possível o seu direito ao julgador, o discute. jogo de xadrez. O que se discute é tese, né? Teses. Não é coisa pessoal. Não. Não está discutindo coisa pessoal. Quem leva uma discussão para o lado pessoal, eu acho que falta um pouco de maturidade profissional. Eu tenho esses 40 e tantos anos de advocacia que eu tenho, eu nunca discuti com juiz, nunca discuti com promotor, sempre respeitei, sempre fui respeitado por eles, um delegado de polícia, com qualquer pessoa assim, eu nunca fui de discutir, de levar para o campo pessoal. No júri, uma vez eu lembro assim que eu fiz um júri assim, foi um debate muito acirrado com o promotor, e quando acabou o júri assim, ele falou assim, Adalberto, vamos tomar um café ali. Aí, mas não rolou, igual teve o júri que eu assisti outro dia de São Paulo, o promotor e o advogado rolaram no chão. Eu falei, gente. Aí alguém falou assim, rapaz, eu preciso até que vocês iam brigar ali e tal. Aí eu falei, não, você está enganado, nós estávamos discutindo ali uma tese de direito. Agora nós somos amigos. E vamos tomar um café aqui agora e bater papo, contar história. Então, tem isso, né? Não precisa perder o respeito um pelo outro, né? Tem a maneira da gente falar, de pedir permissão para entrar na sala, bater na porta, e tudo isso não tira o conhecimento da gente, né? Ninguém. O respeito pelas autoridades o respeito que as autoridades têm pela gente, isso não quer tirar conhecimento, isso é educação, né? Nós tem que ter, no mínimo, eu falo assim, no mínimo, a gente tem que tratar bem os outros. Né? Eu penso o seguinte, se o senhor quer brigar comigo, eu não quero brigar com o senhor. O senhor vai brigar. Se eu achar que o senhor ultrapassou o seu direito e me ofendeu, eu sou advogada. Essa é a minha arma. Eu vou escrever e vou encaminhar para onde eu acho que é correto. Correto. Concordo com a senhora. Eu acho que quanto mais o debate, eu não falo nem de debate, porque a ofensa recíproca em climas tensos não geram coisas boas, não geram. E às vezes você vê que todas aquelas pessoas poderiam estar convivendo socialmente, poderiam até ser amigos. Exatamente. Entendeu? Inclusive eu gostaria de mandar um abraço para a doutora Norma, minha amiga, que ela está afastada com um problema de saúde, mas ela sempre pegou o outro lado dos bancos contra principalmente as ações que eu faço. E somos amigas pessoais, mas amiga mesmo, dela mandar coisa para minha filha fazer, né? Não tem porquê, né? Não tem de jeito nenhum. E é isso. Doutor, o senhor gostaria de mandar uma mensagem? Um abraço? Olha, já que a senhora mandou um abraço para a doutora Norma, eu quero mandar aqui um abraço para a doutora Nelci. Doutora Nelci, vim aqui. A doutora Nelci Maranhão Campos. Nós somos amigas há muitos anos. E a Nelci foi uma pessoa assim que, quando ela chegou por aqui, coincidiu que eu formei. Que eu estava entrando no ramo do direito. E Nelci já vinha lá do Amazonas, ela já era juíza. Ela foi juíza lá no estado do Amazonas.
Então ela veio para cá com uma bagagem muito grande de direito. E nós nos tornamos amigos e ela me ajudou muito no começo. Eu acho que Né? é da doutora Nilce, É. né? Porque quando o senhor, olha, quando o doutor não me atende, eu corro aqui do lado da doutora Nilce. Porque a doutora Nelci, Só que ela nem sempre está aí, né? Às vezes ela só chega. agora ela está com muitas ocupações porque ela não cansa, Exato, né? Porque ela, Ela, apesar de já uma mulher madura, uma senhora, é, mas ela tem ações sociais muito fortes. É uma pessoa admirável. A entrevista dela é para o Dia Internacional da Mulher. Tá bom. Então, Ou parabéns à foi, doutora né? Eu não sei Nelci. para quando vai, acho que é assim daqui. E a Nelci, eu também queria mandar um abraço para a doutora Graça Lago. Nós trabalhamos juntos muitos anos, apesar da gente quase não ter mais se encontrado, mas eu quero dizer que o amor é o mesmo e a consideração é a mesma. E a Graça também foi uma defensora muito importante para a cidade de Castanhal. Ela trabalhava muito mesmo, tinha assim tem um respeito muito e admiração muito grande pela doutora Graça Lago, por isso tudo. E quero também mandar um abraço para o doutor João Paulo, que é o nosso defensor geral do Estado, que está fazendo uma grande administração na Defensoria Pública, junto com a doutora Mônica, também, que a doutora Mônica é daqui de Castanhal, é filha do nosso amigo Marco Aurélio, e é candidata a defensora geral. Né? E eu não voto na doutora Mônica porque eu sou aposentado. Mas estou na campanha. Mas os aposentados não podem votar. Não, mas pede voto. Mas pede voto. Né? Mas pede voto. Pode pedir voto. Então, a doutora Mônica pode ser, Castanhal pode ter uma defensora geral, que é a doutora Mônica, que é candidata e é uma candidata muito forte, uma pessoa muito também competente, defensora guerreira. Então, vai aqui a minha homenagem para o doutor João Paulo e para a doutora Mônica. Ela já é subdefensora geral. Né? Ela que é... E nunca teve, né, uma mulher? Não, já teve. Geral? Já, sim. Já teve mulher. Não de Castanhal. Não de teve a doutora Melise, que foi defensora geral, que eu fui até o subdefensor dela, né? Sub dela, hoje ela é defensora pública junto aos tribunais, lá em Brasília. Ela atua como defensora pública do Pará, nos processos da Defensoria Pública, no Supremo Tribunal Federal e no STJ. Ela sempre está por lá. Pelo ano. Já até achou um primo meu lá também, que é... Adalberto, eu conheci um primo teu aqui que é assessor do ministro do STJ, né? Eu falei, o Rodrigo, é meu primo. Aí ela vai bater até uma foto, mandou para mim. Eu falei, eu tenho esse primo aí pro Brasil. Quem mais? O Leonardo. O Léo é meu irmão, meu querido Léo. Tem o Léo. Diga para ele que o ministro Fux gosta de jiu-jitsu. Ele tem que fazer com a gente. Eu acho. Olha, nós temos também na Defensoria Pública, eu tive um assessor na Defensoria Pública 6 anos, o doutor Maurício. É um grande advogado aqui também, Maurício Castro. Ele quase não é conhecido ainda porque ele é novo como advogado, sabe? Doutor Maurício não é o amigo da... Ele é primo do menino que foi para a OAB, daquele Raul Castro. Raul Castro. Maurício Castro. Maurício Castro. É um grande advogado, viu? Trabalha na Defensoria. Ele atua? Ele trabalha na Defensoria Pública em tudo. Ele foi meu assessor 6 anos. Mas ele é especialista mesmo em direito previdenciário. Pensa num previdenciário bom aí, é o Maurício. E ele atende fora também ou não? Atende fora. Ele tem escritório. Fica a dica, pessoal. Ele não está atendendo fora, mas tem um escritório dele, tem uma pessoa que atende lá, parece que a Ana, a mulher dele é advogada também, e é que mantém um escritório, porque está na Defensoria Pública, parece que ele não pode advogar. E doutor, me diga uma coisa, e mudando de assunto, estou de parabéns, é uma carreira histórica, todos os louvores, o senhor tem grandes méritos no seu trabalho. Agora me diga, e o que o senhor acha do rumo do direito hoje? O rumo, por exemplo, do direito mundial. Essa situação da Constituição Francesa ter permitido o aborto. O que o senhor está vendo sobre essas mudanças que têm ocorrido no mundo? Na verdade mesmo, viu, doutora? E é uma tendência que o Brasil também... Eu não tenho lido muito sobre isso, assim, mas eu acho assim que o divórcio já foi difícil no Brasil, né? Quando foi para implantar o divórcio, foi muito complicado, mas implantaram. Essas mudanças vêm, e não quer dizer que a gente é a favor ou contra, né?
Eu fico pensando assim, eu acho que o homem não deve muito afastar da religião, né? Eu sou católico, eu não sou praticante, mas sou católico, né? Eu procuro seguir a regra Do da, direito à vida. do direito à vida, do direito à vida, do direito à vida. Eu sou a favor do direito à vida, né? Uhum, Eu acho que entendo. E me diga uma coisa, essas mudanças, porque o direito, por exemplo, lá na Europa o que se discute é, na França né, exatamente, os franceses hoje são minoria no país, cidadão de pai e mãe francês, que já não tem filhos, adotaram uma lei dessa, porque o muçulmano ele não vai adotar uma lei dessa, não, acho que a religião nenhuma aprova isso, né? entendeu? Não conheço assim nenhuma religião que fala assim, tem tal religião E ela é a aprova o favor, aborto. aprova o aborto. E Não, aí, não daqui a tem. pouco vai o quê? Vai extinguir determinados grupos. É Por exemplo, porque daqui a pouco na França não existe mais francês. provavelmente. Na Itália já está desse jeito, né? Também. Portugal também. Portugal, os filhos já É, não ficam mais em em Portugal. Portugal. E também aí. Dizem que se nunca, a população não crescer 2,5%, a tendência dela é extinguir. Eu vi alguma coisa sobre isso. Eu acho que só Mas hoje, no mundo, que ultrapassa esse 2,5% é justamente a religião islâmica, né? é, Porque judeu não tem algumas, não é muito também. não, Não conseguiram nem chegar nem ao ponto que se perdeu na Segunda Guerra, ainda não se chegou. não chegou 6 Ah, milhões, né? não, Não recuperou ainda não recuperou ainda, os nem a 6 Segunda milhões. Guerra. Então, É uma evolução, né, que vai tendo assim, que a gente que é eu sou do século passado, dos anos 50, né, eu nasci bem no divisor de água do século. A gente vê assim que vai mudando, a sociedade vai mudando, mas eu acho que o que a gente não pode perder é a esperança em Deus, né? A isso é a fé, cola. a fé em Deus, a esperança em Deus, eu sempre tenho muita, né? A gente vai mudando com o tempo também, a cabeça da gente, tem essas Uhum. coisas todas. A sociedade vai mudando de acordo com a que a gente vai mudando também, né? A gente vai se enquadrando, mas o mais importante de tudo é que a gente não pode deixar de fazer o bem. Esse é meu Mas lema, a sabe? prática do bem advém da crença De alguém, de algo maior. de algo maior, né? Então, o senhor vê hoje a sociedade do jeito que está se encaminhando, a Um descrença afastamento da crença, né? Da, da da existência de existência. Deus, né? Quando tiver continuar um afastamento assim da existência de Deus, a coisa que vai ficando mais difícil, né? A gente tem que temer alguma coisa, né? Tem. Se não perder o temor de qualquer do ser supremo, Não não tem tem mais mais nada. não tem mais nada. Pronto, acabou ali. Nós vamos ser assim sem alma. Fica a dica. Creia no eterno, no algo maior. Estude, que vale a pena. Seja bom. E só isso aí que é bom. É suficiente. Se já fizer isso, a nossa sociedade vai ficar melhor. Tá? Isso aí. Obrigada, amigão. Deixa eu mandar um abraço para minha esposa, a Gilberta. Olha só. Gil, um abraço para ti. Um abraço, Gil, ele está aqui comigo, ele já vai contigo. Fica com Deus. Obrigada, gente, mais uma vez. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, tanto no WhatsApp, no YouTube, que a gente está lançando agora para o YouTube, viu? Primeira vez. Ótimo. YouTube e quem estiver escutando via rádio, um grande abraço, uma boa noite e fiquem com Deus.